Pode ser o Jesus, irmãos. É desde ontem que a gente caminha assim, uma caminhada bem firme, né? Nós estamos vindo do Recife, estivemos lá na formatura de um obreiro nosso que fez seminário, 4 anos de seminário, terminou agora a formatura e a gente ficou lá com ele. Tivemos uma confraternização, terminamos ficando até mais de 1h da manhã, conversando, nos confraternizando, comemorando a sua vitória. E aí, cedinho, 6 da manhã, a gente saiu do Recife e chegamos aqui já na hora do primeiro culto. E a partir daí a gente está de pé, caminhando junto com os irmãos, tem sido bom, mas verdadeiramente está um pouco cansado. Mas o Senhor que está nesse lugar renova nossas forças, amém, queridos? Estamos felizes por ver a obra de Deus, ver o trabalho do Senhor acontecendo aqui. Eu nem poderia estar aqui hoje, teria essa programação no Recife. E também a gente vem de uma puxada bem pesada e alguns compromissos que eu não teria como estar aqui hoje de maneira nenhuma. Mas fiz um propósito na minha vida de fé missionária que jamais eu deixaria de estar. Eu disse a Deus: irei aonde tiver uma pequena fagulha do teu agir, do teu mover, uma brasa acesa. Eu não quero me omitir no trabalho do Senhor. E aí Deus tem nos conduzido a alguns contatos, algumas parcerias, algumas amizades, porque na vida missionária nós precisamos demais disso. Precisamos andar com gente que nos motiva, que nos cativa, que nos dá incentivo. E assim, faz 10 anos que eu conheci o pastor, nem me lembrava mais deles direitinho assim, mas assim, eu sabia que havia esse mover de Deus aqui e eu não poderia deixar de estar aqui nessa noite. Estou com alguns irmãos que estiveram comigo lá, parentes do missionário, que terminou o curso de bacharelado em teologia, vai ser pastor de um campo nosso lá no sertão. E aí estivemos juntos com eles e eles estão aqui também. O Marquinho, cadê o Marquinho? Marquinho está ali atrás com sua esposa Deta e seu filho Caleb. E a missionária Gessilene. Deus abençoe. Abri a Bíblia, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Você pode até manter sua Bíblia aberta aí nesse capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E já vê aí o verso 6, que Paulo diz assim: quanto a mim, vamos ler todo mundo junto? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Também olha o verso 9. Verso 9, Paulo diz a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Verso 21, aliás, só a parte A. Apressa-te ao vir antes do inverno. Amém? Apressa-te a vir antes do inverno. Deus, muito obrigado, Jesus, por tua palavra. Somos gratos porque o Senhor que está aqui nessa noite é o Deus que tem falado durante todo esse dia ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça de estar aqui e conhecer mais esse povo de Deus. E também nos fortalecer juntos, ó Deus, no mesmo alvo, na mesma direção. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele está em Roma. E essa pode ter sido a última carta de Paulo. Essa pode ter sido a última carta de Paulo. Paulo já sabia que seu ministério, quando está escrevendo essa carta a Timóteo, sabia que seu ministério e sua vida está terminando. Ele diz aí no verso 6 que sua vida já está sendo oferecida. O tempo da partida já está chegando.
Mas o que a gente percebe é que Paulo, mesmo já no finzinho, mesmo já prevendo que o seu tempo estava terminando, mesmo ali vendo que sua carreira estava terminando, mas a gente percebe que o apóstolo Paulo ainda queria aproveitar mais um pouquinho do que lhe restava no trabalho missionário. As suas últimas horas, seus últimos momentos. Mas Paulo quer mesmo aproveitar um pouco mais do seu tempo no trabalho missionário. Meus irmãos, nós sabemos e conhecemos que a vida do ser humano passa rápido. É como a erva que nasce de manhã e murcha à tarde. E aí, meus queridos irmãos, nós precisamos, como cristãos, aproveitar o máximo que puder do nosso tempo, porque é curto. E muitas vezes são tempos de muita dificuldade. E nós precisamos aproveitar o máximo que puder para o Senhor. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo ainda não está pensando no fim do seu ministério. Mas ele já diz o seguinte: já não sou eu quem vive. O propósito da minha vida já não é mais o que está no meu coração. Agora é Cristo que vive em mim. O que prevalece na minha vida é o querer, é a vontade do Senhor Jesus. Ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nessa noite eu gostaria de falar, hoje eu já falei nessa manhã, a necessidade da gente se render, da gente se colocar à disposição de Deus. Já falamos nessa noite da necessidade da gente amar, da gente lutar e até sofrer pela obra de Deus. Já falamos da necessidade de ser crente para fazer missões, mas como crente que já estamos fazendo missões, ou que queremos fazer missões, precisamos entender que há uma certa urgência. O tempo está passando rapidamente, o tempo está se findando, os dias estão sendo abreviados e nós precisamos entender que há uma certa pressa. A igreja está ainda muito acomodada, como se tivesse tempo. Mas Paulo mostra, não porque a sua vida está chegando ao final, mas Paulo percebe que o trabalho final da igreja está se findando. O tempo que resta é pouco. E nós vamos ver que nesse pedido de Paulo faz algumas coisas, Paulo pede a Timóteo que são bem interessantes. Primeiro nós podemos observar que Paulo pede pressa a Timóteo. Amém ou não, irmãos? Apressa-te em vir ter comigo. Tem pressa, Timóteo. O Senhor Jesus parece ter esse mesmo sentimento. Parece que o Senhor Jesus pensava do mesmo jeito do apóstolo Paulo. E ele diz para o seu discípulo, no livro de João, capítulo 4, verso 35, ele diz para o discípulo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus também demonstrava uma certa pressa nessa afirmação. Irmão, pressa significa já, significa agora. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não podemos enrolar no meio do campo, porque a coisa tem pressa. Eu comecei a perceber isso por algumas coisas que a gente tem vivido. Um dia desse eu estou num culto assim como esse e preguei, terminei de pregar e fui fazer um apelo para quem queria entregar a vida ao Senhor Jesus. E aí comecei a dar uma volta para tentar chegar lá. E fui falando e um senhor que estava lá no meio da igreja se levantou e disse: pastor, me chame logo, homem, que eu já estou pronto. Mais ou menos assim, deixa de enrolar, eu já estou no jeito, só me chama que eu vou. Há uma certa pressa, meus irmãos. Há uma certa pressa. Meu pai foi um plantador de algodão. Meu pai trabalha na agricultura. Hoje, no sertão, não se planta mais algodão porque tem uma praga lá chamada bicudo que não dá mais algodão. Mas meu pai plantava muito algodão. E é interessante, irmão, o algodão, ele sai uma certa gasulo e aí daqui a pouco ele se abre com calor, com a temperatura do sertão. Ele seca um pouco e se abre e aí o capucho vem. E é interessante que quando acontecia isso, meu pai ficava desesperado. E aí, quando era de manhã cedo, meu pai acordava, quando ele percebia que os capuchos já abriu, meu pai acordava cedo e chegava, nós dormíamos tudo de rede, irmão. Dormir de rede é uma benção, ruim é quando a gente mijava na rede.
Mas aí meu pai acordava cedo e chegava lá e balançava a rede, dizendo assim, vamos, acorda, porque meu pai sabia que havia uma pressa, porque quando isso acontece nos campos, aí ou você vai logo, ou então se perde peso. O algodão quando abre, se você demora, perde peso. Ou então o vento bate e o capucho vai embora. E meu pai sabia disso. E ele balançava a rede, e ele acordava a gente, quando ele virava as costas, ele dormia de novo. Muitas vezes é isso que acontece. Jesus tem balançado a rede da igreja. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Porque o tempo, irmão, às vezes a gente quer enrolar um pouco. Nós devemos dormir mais um pouquinho, nós enganava papai. E às vezes a igreja faz isso. A igreja acha que ainda dá tempo. A igreja fica enrolando. Deixa para amanhã, deixa para outra hora. Jesus disse, erga os olhos e veja os campos. Já branquejam para a ceifa. Vocês pensam que dá tempo. Vocês pensam que pode esperar. Não falta 4 meses. Isso é vocês enrolando. Olhe direito. Já é hora, cuida, desperta. Se percebe que as vidas estão perecendo. As pedras estão clamando. Um dia eu saí de casa com o propósito de evangelizar nosso município. Fizemos um propósito. Tem que fazer um propósito, irmão, senão não sai de casa. E no propósito a gente dizia assim, um grupo decidiu isso. Glória a Deus, porque sempre tem um grupo, né? E aí a gente saiu. E a ideia seria assim. Povoados de 50, 60, 70 famílias. E a ideia era essa. O grupo sai, ninguém come, ninguém faz nada antes de terminar a última casa. E o propósito será não deixar nenhuma casa. E saímos assim. E quando chegamos numa comunidade lá, começamos a evangelizar e foi demorando e demorou um pouco. Quando foi já tarde, todo mundo com fome, reuniu num lugar lá, na esperança que já tinha evangelizado todo mundo. Um abençoado irmão levanta a cabeça e vê lá no meio do mato uma casa, longe. Aí disse, pastor, qual é a proposta de evangelizar todas as casas? Ele disse, aquela, ninguém foi. Aí eu disse assim, não irmão, mas ali deve ser uma casa abandonada, né? A gente sempre acha uma desculpa, é assim ou não? Deve ser uma casa abandonada, irmão. Não deve ter ninguém não, muito distante. Ele disse, e se tiver? Não, mas a gente já fez, é só uma casa, não tem problema, né? Só uma casa, né, irmãos? Aí o que acontece? Ficou aquela discussão do grupo. Aí alguém disse assim, pastor, o propósito não era evangelizar todas as casas? Vamos lá, vamos. Chegamos naquela casa, irmão, toda a família, até os vizinhos que a gente não viu, que tinha em volta, perceberam que estavam os crentes na comunidade. E aí eles disseram, estão andando nas casas, então eles vêm aqui. Então toda a família se reuniu e estava esperando a gente, imagina. Quando eu cheguei, estava todo mundo sentado dizendo, pastor, pensamos que vocês não vinham. A gente quer também ouvir a palavra de Deus. Há uma certa pressa. De repente, irmão, eu começo a falar, aí um diz assim, pastor, eu quero ser crente. Aí o outro diz, eu também quero aceitar Jesus. E a família foi entregando-se a Jesus. Enquanto eu falava, um homem gemia deitado numa rede. Aí eu estou lá falando e o povo se convertendo, a família inteira se convertendo. O senhor levantou a cabeça e disse assim, se eu fosse mais novo, você não andava sozinho. Quando ele disse assim, aí eu fui lá na rede, me interessei, cheguei lá na rede onde ele estava, o homem tinha 74 anos de idade, tinha sido desenganado pelos médicos, o médico mandou ele voltar para casa, porque não tinha mais jeito, o sofrimento seria menor se ele ficasse com a família, porque era o restante da vida dele. E aí, irmãos, quando ele disse isso, eu cheguei lá, eu disse, por que o senhor não pode? Ele disse, porque eu não consigo mais levantar dessa rede. Eu tenho uma dor aqui, e essa dor não posso mais dormir, não posso mais comer, eu não posso mais fazer nada, e incomoda demais, e eu não posso nem levantar da rede. Agora, se pelo menos, meu filho, essa dor saísse daqui, o homem sertanejo na sua simplicidade, né? Se essa dor saísse daqui e viesse para cá, irmão, eu fiquei tão empolgado com o homem que eu disse assim, nós vamos orar agora, para ela sair daí e vir para cá. E orei, aí o homem ficou lá na rede e a gente foi embora. E eu fiquei na expectativa, o que aconteceu com aquele homem? Quando com a semana eu volto lá para saber o que aconteceu com o homem. Cheguei lá, o homem estava ajeitando a cerca da roça. Aí eu disse, seu Antônio, o senhor está melhor? Ele disse, meu filho, já comi, já bebi, já dormi, a dor saiu daqui e está aqui.
Eu disse só, seu Antônio, que agora eu estou mais tranquilo, viu? E nós vamos mandar ela sair de uma vez. Ele disse sai, eu digo sai. Do jeito que ela se mudou, ela sai daí também. Aí eu orei pro seu Antônio, irmão. Seu Antônio ficou curado, passou a ser um evangelista, um homem com 84 anos de idade, passou a pregar o evangelho, andou comigo, porque há pressa e Deus quer usar você. Mas presta atenção. Isso é muito romântico para dizer aqui no público. Mas lá tem hora que o diabo quer atrapalhar a gente. Quer ou não quer? Quer, irmão? Ele vai fazer de tudo para tirar o ano da gente, para ver que não vale a pena, para ver que não compensa, para ver que não está dando certo. Ele vai fazer de tudo. Me lembro que um dia o seu Antônio teve um outro problema. Chegou a última hora dele mesmo. Ele teve um problema lá e teve um infarte e seu Antônio morreu. Tá de outra coisa, viveu um tempão lá, pregou o evangelho comigo, seu Antônio morreu. Quando seu Antônio morreu, eu fui lá e era um homem muito querido na comunidade. E aí, o pessoal da família, sabendo do cuidado e que a gente tinha acompanhado seu Antônio todo o tempo, o resto da vida dele, e houve essa cura e tudo, aí todo mundo abalado, tal, muita gente veio de fora, muita gente da família, era um homem muito querido, muita família. E aí o pessoal disseram assim, pastor, a gente não tem condição de fazer nada, estamos muito abalados, aí o que o senhor fizer, está feito. Eu disse, eita, é a hora de eu mostrar que a gente tem que fazer bem feito, vou fazer bem feito. Muita gente, eu me empolguei e comecei a planejar, né, vai ter o culto então, tal, aí planejei o culto, e tinha um irmão comigo que tinha vindo da capital, o irmão não tinha experiência com o povo do sítio assim, né, principalmente com velório de irmão do sítio. Aí ele tinha vindo me visitar e o irmão estava numa caminhonete S10 que tinha saído na hora, novinha. E eu disse assim, vou fazer bonito, vou botar o caixão aqui em cima. Arrumei três pessoas lá para subir comigo, sentado lá em cima da carroceria, botar o caixão. Eu pensando na hora de sair, o cortejo sair bem bonitinho e tal. Vou mostrar que os crentes fazem bonito. Na hora de tirar o caixão, irmãos, eu precisava dar ordem, vamos sair agora, né? Aí não tinha plano funerário, não tinha nada, tinha que ser tudo a gente. Aí eu fui e anunciei que ia tirar o caixão. Quando nós tiramos o caixão, colocamos na caminhonete, irmão, começou aquele desespero. O povo do sítio tem hora que exagera um pouco, né? Tinha gente que desmaiava, botava alho, dinheiro para cheirar, e foi aquela confusão. E outros agarrados no caixão, papai, o senhor não leva, você não leva papai, e não sei o quê, e outros chorando e tal. E o irmão nunca tinha visto isso, o dono da S10. Quando ele viu esse movimento, ele desesperou, ligou a S10, acelerou e saiu cantando pneu, irmão. E eu em cima segurando o caixão aqui, e o povo ficaram tudo lá, ninguém tinha subido nos carros ainda, ninguém tinha se preparado para ir embora, não tinha nada. E o irmão sumiu com o caixão, e eu em cima segurando o caixão sem poder fazer nada. Quando chegamos lá, irmão, assim, chegar na pista, que era no estado de chão, quando chegou assim, tinha um topinho assim para subir na pista, quando ele parou Aí eu pulei e segurei na direção. Eu disse, meu irmão, você tá louco? Como é que você faz isso? Tá? Ele disse, sei lá, quando eu vi aquele povo fazendo aqui, eu fiquei doido. Eu disse, você não sai daqui até chegar todo mundo, irmão. Uma descida assim, bem alta. E eu lá no topinho, assim, parecia uma cena de cinema, né? E aí quando eu tô lá vem os carros, todo mundo chegando e eu esperando com ele. O primeiro que vinha era num jipão, um policial fardado, e todo mundo olhava pra mim e fazia assim, ó. Irmão, só nesse dia eu entendi o texto de Jesus que diz que eles meneavam a cabeça. Eu digo, o que tem a ver isso? Isso dói. E, gente, é terrível quando o povo olha pra gente e faz assim, ó. Aí todo mundo foi chegando e o pessoal descia, o motorista descia, botava a mão na porta e olhando pra mim, todo mundo junto, parece que ensaiaram. Aí o motorista deixou todo mundo chegar, o policial fardado deixou todo mundo chegar, e aí quando todo mundo chegou, ele desceu do jipe e veio na minha direção, olhou para todo mundo e levantou a voz e deu um discurso, olhando para mim assim e disse, caba safado! Que papel nojento! Eu devia pegar você e fazer você voltar lá. Irmão, o diabo muitas vezes quer nos fazer pensar que não está tendo resultado. Ele quis fazer o mundo pensar com Jesus. Mas o lugar da aparente derrota é o lugar da maior vitória do mundo. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente desiste. Não desiste ou não? Eu sentado ali, o cara dando aquele discurso. Quando ele começou a dar o discurso,
Eu comecei a olhar assim na caatinga. Você sabe como é que é a caatinga do sertão? Cai toda a folha, você vê muito longe. Eu olhei assim, eu disse, vou pular desse carro, eu vou sumir. Nunca mais eu apareço aqui. Quando eu estou pensando isso, irmãos, porque tem hora que a gente pensa em desistir. Pensa ou não? Diz que um pastor novo no ministério, todo final de ano ele tinha essas crises. A vontade de largar tudo, ir embora, deixar a igreja, deixar tudo. Um dia veio um pastor experiente pregar nessa cidade dele. Aí ele disse, não, vou me aconselhar com esse pastor. Chegou lá e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. Diga lá, meu filho. Esse pastor tem um problema. Disse, qual é o problema? Eu estou com 2 anos de ministério, mas todo final de ano, pastor, dá um desânimo, dá vontade de eu largar tudo e ir embora. O que é que o senhor me diz? O que é isso? Ele disse, meu filho, quando eu tinha sua idade de ministério, eu pensava desse jeito. Todo final de ano eu ficava assim. O tempo foi passando, meu filho, passou a ser de 6 em 6 meses. Agora é todo dia. Se não for o Senhor Jesus, eu já teria ido embora. Quando eu estou lá pensando em fugir, irmão, uma pessoa que estava comigo no carro da família, que eu nem sabia, era um obreiro de uma igreja, foi encostando perto de mim, encostou bem perto. Tem hora que é preciso chegar bem perto. E ele encostou e aqueceu e disse assim, pastor, Deus está no controle. Deus está no controle. E aí eu fui me aquecendo. Irmãos, hoje na casa do irmão Antônio Augusto, quando terminou a cena, e eu fui, irmão, o cemitério, aí eu disse pro policial, eu disse, o senhor tem razão, olha como é difícil, ó, o senhor tem razão. Eu sou um desgraçado mesmo. Eu devia levar ela nas costas esse caixão. Aí ele disse, mas não precisa não, vai-se embora. E eu fui até o cemitério, mas aquele cortejo todinho meneando a cabeça. Até lá. Irmão, eu enterrei o irmão com a cabeça baixa. Mas quando voltei, a família se reuniu e disse, nós estamos com você. Hoje lá é uma igreja na casa do irmão Antônio Augusto. E o Senhor está abençoando. É muito tempo, ele doou a casa, a família doou a casa dele e hoje nós temos uma igreja lá. E o trabalho continua para a glória do Senhor Jesus. Paulo manda Timóteo, vem depressa, chega Timóteo. Paulo, em segundo lugar, Paulo pede a Timóteo que venha logo e traga trabalhadores. Se você olhar o texto aí do verso 9 ao 11, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica Crescente, foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marco. Traze, pois me é útil para o ministério. Irmãos, a obra missionária falta obreiro. E muitas vezes as pessoas que estão no campo missionário querem mais ganhar dinheiro do que ganhar almas para Jesus. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Muita gente que devia estar na obra não está, porque corre atrás de dinheiro, porque quer ganhar dinheiro. E Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Isso muitas vezes fica difícil, fica delicado, mas Paulo está fazendo aqui o que Jesus mandou fazer. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, é o seguinte, se a gente clamar, Deus manda, amém? Amém. E Deus manda de forma que a gente nem imagina que Ele pode mandar. Deus chama a gente que a gente não espera que Ele chame. Esses dias eu estou orando, pedindo, Deus, a gente tem um projeto social, depois se alguém quiser se envolver, fica na bênção. A gente trabalha com voluntários, dentista, médico, profissionais na área de saúde e outros profissionais também. E aí a gente tem lá essa missão, atendendo o sertão. E aí a gente com um consultório lá dentro da missão e tudo. E veio uma caravana fazer um trabalho com a gente de Lagoinha. E fizemos o trabalho e uma das dentistas, uma profissional muito boa, ficou atendendo lá. E no final do projeto ela disse assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, diga, Fernanda. Ela disse, ninguém sabe que eu não sou crente. Irmão, as pedras estão clamando. Aí ela disse assim, mas quando eu vi esse projeto de cuidar do próximo, eu disse, eu quero. Mas eu não sou crente, pastor. Eu pertenço a 2 segmentos. Cada um parece que era pior do que o outro. Quando ela me disse, eu disse, misericórdia. Mas ela disse, pastor, desde que cheguei aqui, eu vi escondida. Eu não disse qual era a minha profissão. Eu não disse qual era a minha religião.
Pessoal que convida para essas caravanas não me perguntaram. Apenas eu preenchi meus dados de profissional assim. Mas pastor, eu estava com muito medo que o povo descobrisse. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, está encerrando hoje. Eu não quero mais nenhum outro Deus na minha vida, eu quero um único Deus que é Jesus. E eu quero entregar minha vida para essa obra. Eu disse, Fernando, eu não tenho como sustentar você é uma profissional. Você tem um emprego, você tem 2 consultórios particulares. Fernando, você ganha dinheiro, aqui eu não tenho como lhe oferecer nada. Ela disse, mas eu quero vir, pastor. Foi para Belo Horizonte, fechou o consultório, está lá com a gente. Servindo o Senhor. Se a gente clamar, se a gente rogar, Deus manda mais trabalhadores para a sua obra. Um dia eu peguei a minha equipe, irmão, lá a gente tem que treinar a equipe assim, ó, não só é teologia não só é homilética, não só é oratória não só é exegese não. Lá a gente tem que levar o cara para aprender a sentar tijolo, fazer massa, fazer cimento, fazer encanação, fazer instalação, porque senão a coisa não vai. E aí um dia eu peguei minha equipe, eu disse, eu vou fazer um teste, eu estava um treinamento com eles. Eu disse, eu vou fazer um teste para ver como é que está o nível de conhecimento, se eles já estão mesmo desenrolados no que eu estou ensinando. Aí eu fui fazer uma encanação lá na igreja. Aí cheguei lá, eu disse, meninos, nós vamos cavar aqui. Aí mostrei o percurso que ia cavar. Levava aí uns 10, 15 canos. Aí eu cheguei para o primeiro, a proposta, aí disse assim, eu preciso que você vá lá embaixo e compre 5 canos. Não, se ia levar uns 15. Mas eu queria saber, aonde que estava o grau de visão deles. Aí o menino foi lá, obediente, né? Chegou lá, comprou 5 canos e trouxe. Todo pabo, pastor aqui, os 5 canos. Eu digo, joia, não percebeu que levava 15. Aí eu chamei o próximo e disse, só que eu me esqueci de comprar joelho, luva, para fazer as curvas e tal, né? Aí, vem cá, eu preciso de tanto joelho. Aí o menino foi lá e comprou todo o joelho que eu pedi. E assim eu fiz com toda a equipe. Aí o próximo eu disse, só que não tem cola, tu vai lá. Ninguém percebia que faltava alguma coisa, eu fazendo a proposta. Quando eu terminei, irmão, não tinha nada pronto, não tinha a quantidade certa, não tinha nada, todo mundo tinha ido, e estava tudo, faltando um monte de coisa. Aí eu estou lá em pé, chega um senhor, surdo, quase cego, nunca estudou, abandonado pela família, chegou lá e ficou em pé olhando assim. Eu nem dei ligância, percebi que era uma pessoa que não entendia muito das coisas, né? Eu estava com minha equipe, que eu já achava que era esperta. Aí o homem chegou assim e disse, você está pensando em encanar água dali para ali? Eu disse, é. Ele disse, esses canos não dá não. Eu já olhei para ele assim, eu disse, minha equipe ninguém percebeu. Aí ele disse, eu acho que você não tem nenhuma torneira, não vai estar torneira não. Aí foi dando um relatório do que faltava. Eu fiquei olhando para ele assim, aí ele desceu. Daqui a pouco ele chega, comprou tudo com o dinheiro dele e trouxe. Eu disse, meu Deus, Senhor, o que é esse homem? Ele disse, olhe para ele, cuide dele. Aí eu comecei, eu disse, ele disse, eu queria aprender a Bíblia. Eu digo, mas o homem não sabe ler, não escuta. E ainda é quase cego, que ele precisa fazer uns exames de vista lá e tirar uns negócios lá do olho. E tal. Aí eu disse, como é que eu ensino esse homem? Ele não sabe ler. Aí eu peguei e comecei a tentar ler uns versículos para ele. Ele ainda tem que ler os meus lábios ainda, para piorar. Aí quando foi um dia, ele chegou e disse lá em casa, eu já descobri as 23 letras. Eu digo, piorou, ele sabe que tem 23 letras? Aí ele disse, e tô juntando, já sei fazer um nome. Dá para você escrever um versículo desse para mim? Com a letra bem grandona, eu disse, dá, seu Rosal. Aí fiz. Passou uns 2 dias, ele chegou lá em casa. Segura aí para ver se eu já sei. Leu o versículo todo direitinho. Aí eu disse, meu Deus, vou discipular esse homem. Aí tome outro versículo. Aí ele ia, voltava e começou a ser mais constante. Aí quando foi um dia, eu disse, esse Rosal já está me atrapalhando, porque eu não tenho mais tempo não. Porque ele queria que eu teria que ler para ele. Ele teria que ler e eu escutar, né? Quando foi um dia, eu peguei meu sermão todinho, ampliei e dei a ele. Eu digo, vai passar aí 1 mês ou mais para poder tentar descobrir. E ainda, irmão, eu sempre facilitava os nomes, né? Porque ele ainda não sabe pronunciar alguns nomes e tal. Aí eu fui, peguei um daquelas, o nome mais difícil que tinha e botei lá para ele. Foi pior, quando foi com poucos dias, ele disse, eu já aprendi todinho. E eu quero que você escute eu ler. Só que ele ia demorar, irmão, a tarde inteira. Piorou tudo. Aí foi ler esse salmo para mim. Irmãos, esse homem passou a pegar esses textos bíblicos que eu dava para ele. Daqui a pouco um dia ele sumiu.
Aí ele voltou, disse, cadê seu Rosalvo? Quando foi um dia ele voltou. Ele disse, eu conheço uma tribo de índio. Eu nem sabia que lá no sertão tinha tribo de índio por perto. Ele descobriu lá no meio das serras lá, que tinha uma área protegida pela FUNAI, que era indígena, não podia entrar gente lá, mas o povo não ligava para ele, que não sabia que ele sabia nada. Ele pegava as folhinhas, irmão, entregava os índios tudinho. Aí dizia, quando for a semana que vem, eu venho ver se você sabe mesmo. Quando foi um dia, ele chegou lá para mim e disse, parece que tudo já quer ser crente. Vamos lá? Eu digo, me lasquei. Fui lá, irmão, não é que o Zinho estava entendendo mesmo? Ele estava querendo se converter mesmo. Esse homem, meus irmãos, um dia eu estava lá em casa e sempre chegava a caravana de surpresa lá na nossa missão. E um dia o pessoal ligou na estrada dizendo assim, estamos indo, pastor, para sair, dá pra fazer almoço pra gente. E aí era cedinho, eu disse, meu Deus, não tinha comida, não tinha nada que dava pra fazer comida pra muita gente. Acordei minha esposa, contei a história a ela, aí minha esposa foi e disse assim, vamos tomar café que nós vamos pensar como a gente vai fazer esse almoço. Aí, sentei na mesa com a minha esposa para tomar café e chega o seu Rosalvo. Tem hora que ele chega perto de mim assim, fica olhando, parece que ele acha a coisa mais linda do mundo. Aí ele fica olhando na minha cara, eu digo, o que foi? De tanto eu tentar falar com ele o jeito dele, tem hora que eu falo com ele, o senhor está entendendo? E eu estava tão acostumado com ele que tinha hora que eu falava, Gilmar, ela disse, eu não sou seu Rosalvo não. Aí eu tô lá sentado na mesa, aí ele chega e fica olhando para mim. Aí ele enfiou a mão no bolso assim, puxou uma nota de R$100. Só que ele faz o seguinte, irmão, ele não sabe botar dinheiro em banco, se deixa em casa, os filhos dele pegam o dinheiro tudo, então eu sou o banco dele, né? Quando ele quer fazer uma consulta, um exame, ele vai deixando lá em casa, 50, 100 até completar. Aí eu disse, o senhor vai fazer uma consulta, o que vai fazer? Aí ele disse, não vou fazer nada não. Eu digo, e para que esse dinheiro? Ele disse, esse dinheiro é para você. Aí minha esposa olhou, porque minha esposa sabe que ele ganha um salário mínimo, sustenta os filhos, os netos e os vizinhos. E nós ganhamos melhor do que ele, né? Aí minha esposa olhou para ele assim, assustada. Aí ele foi e disse assim, você não está entendendo não, né? Aí minha esposa disse, tô não. Ele disse, pois é, isso é porque nós se gosta. Nós se ama. Irmão, Paulo não queria João Marcos no início. João Marcos dava trabalho. Mas João Marcos foi trabalhado por Deus. Foi acompanhado por um homem de Deus chamado Barnabé. E agora o campo precisa de obreiro. E Paulo diz, manda João Marcos, porque agora ele me é útil. Quando Deus trabalha, o homem se torna útil. Mas em terceiro lugar, Paulo faz mais um pedido a Timóteo. Ele diz que Timóteo venha logo, porque ele precisa da capa, do livro e do pergaminho, da Bíblia. Amém, querido? Presta atenção. O tempo tem esfriado. E nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos nos preparar para enfrentar a frieza que a igreja está para enfrentar nesses últimos dias. Amém, querido? O próprio Jesus disse que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Nós precisamos nos aquecer com a leitura da palavra. Nós precisamos de amigos que cheguem bem pertinho assim e nos aqueçam. Amém? Esses dias o Ministério de Sal da Terra, que é daqui de Garanhuns, um tempo atrás aí, o Marco ligou para mim dizendo assim, pastor, eu vou cantar, eu vou tocar aí na igreja em Belmonte, e eu preciso passar aí na missão. A missão Fonte no Deserto, a gente tem uma piscina lá, um tanque, né? E aí Marco disse assim, pastor, eu não faço isso não quando eu saio para missões não, mas eu estou cansado, eu preciso descansar, eu vou cedo, para a gente tomar um banho aí na sua piscina, relaxar, à noite nós vamos para a cidade, tá bom? Tá bom, enchi a piscina, só que Marcos demorou. E o tempo passou, porque o tempo passa rápido. Passa ou não, irmãos? E se a gente não tiver cuidado, o clima esfria.
Aí o que acontece? Marcos chegou em cima da hora da programação, aí disse pra mim assim, não vai dar tempo pra gente tomar banho de piscina, já tá na hora de... Vamos lá então. E a gente foi, fez a programação, o tempo passou, irmão, esfriou lá no sertão. De repente tava caindo uma garoazinha, frio. Aí o pessoal do Sal da Terra volta lá pra casa e diz assim, mas pastor, tanta água desperdiçada, encheu a piscina e tal. E como é que a gente faz? E o propósito? A gente não ia tomar banho? Não, vamos cumprir o propósito, não vamos destruir tanta água. À noite, frio. Aí, então vamos, todo mundo empolgado, chegamos na piscina fria, gelada. E aí, quem entra na piscina? Ninguém entra. Aí tivemos uma ideia. Vamos fazer o seguinte? Todo mundo dá as mãos em volta da piscina e pula. E assim fizemos, irmão. Todo mundo pulou de uma vez. Quem não queria ir, a gente arrastou. Quando pulou lá dentro, que o povo começou a pular, irmão, 5 minutos a piscina estava saindo uma fumacinha assim, ó. Estava aquecida. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Tem hora que o campo missionário é uma piscina gelada. E a gente precisa de apoio. E a gente precisa de gente que pule com a gente na piscina. Precisamos nos aquecer. Há uma certa pressa. Vem logo, Timóteo. Traz minha capa. Se a igreja do Senhor Jesus estiver aquecida, irmão, ninguém para essa igreja, amém? Não há frieza, não há inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não há dificuldade. A igreja reage, a igreja vai e a igreja faz. Nós começamos a fazer um trabalho lá no sítio, lá em Belmonte, no município, lá na zona rural. E aí eu tinha uma Kombi azul. Essa Kombi, irmãos, ela já comprei ela quase batendo no motor, fumaçava pra caramba já. E a igreja naquela reação, naquele aquecimento, queria todo mundo pro culto dessa Kombi. Eu botava 30 irmãos dentro. E tinha uns que ainda ia lá atrás na mala onde fica o motor, porque o motor de Kombi é atrás, vocês sabem, né? E filho, aí meio quente, disse, não, mas eu quero culto, não vou perder não. Tá bom, quando eu descia lá na igreja, tinha uns que vinham pro meu lado. O que foi isso, irmão? Eu tô todo assado, mas eu vim. Só que essa congregação, irmão, tinha uma subida assim, ó. Tinha uma subida que com 30 irmãos dentro, ó, como bater no motor. E era bem inclinada assim. Quando eu subia essa subida, eu me preparava, né? Marcha de força e tal. E eu subia. Toda vez que eu subia essa subida, aí os irmãos, quando chegava lá em cima, quando chegava lá em cima, os irmãos todos diziam junto: eita, pastor, que como vê a boa, né? Que ele sabia que o negócio era pulso, né? Aí eu dizia, é boa toda. Só que no meu coração, eu dizia assim, um dia ela não sobe. E o tempo foi passando, e o motor foi piorando, e chegou o dia. Acelerei, botei marcha, quando chegou mesmo no topo, irmão. Estrada do sertão é assim, no sertão é assim. Tem hora que não há luar como o luar do sertão, é assim ou não? Mas tem hora que escurece, irmão, que não há escuridão maior do que a do sertão também. E estrada de chão, às vezes quando chove, desce água de um lado, desce água do outro. Pessoal, só ajeita o meio do carro passar e fica um buraco de um lado, um buraco do outro. E aí lá vem eu nessa subida desse jeito, no escuro. Quando cheguei, fui acelerando. Quando chegou no pior lugar, no topozinho mais alto, a Kombi não foi mais. E eu entendia mexer com carro velho, eu sabia, tinha um macete, né? Vocês sabem, quem dirige carro velho sabe. Aí eu acelerei e fiquei na embreagem, tirava e botava, e o motor, e a fumaça tapando, e os irmãos tudo lá atrás esperando. Os irmãos tudo lá atrás esperando, irmão, porque tem hora que a igreja pensa que pastor resolve tudo. E eu tô lá tentando, pastor tenta, não tenta? Os irmãos pensam e o pastor tenta. E eu tô tentando, viu, irmão? Eu tô tentando. E não tava dando certo, mas eu não dizia nada. Aí, de repente, um abençoado viu que não ia dar certo, gritou, o que é que nós faz, pastor? Aí eu disse, abre a porta e pula. Imagine 30 irmãos saindo com medo de uma Kombi fumaçando, e no meio do buraco, no escuro, pulou tudo. Quando os irmãos pularam, tudo por uma porta só, né? Aí a Kombi maneirou e eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, pronto, era hora de pastorear a igreja dentro do buraco, ferida, no escuro. Você já pastoreou a igreja assim? Pastoreei a igreja assim, no escuro, desde o buraco, tudo arranhado. E ainda tem uns irmãos, tinha uma irmã lá, irmão, que era assim. Se você dessa parte do Senhor, ela não fosse sorrindo, ela já armava um barraco. Aqui não tem gente assim não, né? Você tinha que chegar com ela assim, paz do Senhor, querido, nem que você não tivesse bem. Porque era capaz dela chutar uma cadeira e dar tapa em gente. Era. E foi a primeira que eu encontrei, lá vinha ela.
Aí quando ela me viu, ela disse, pastor, tinha um irmão, 72 anos dentro da Kombi e pulou também, né? E quando pulou em cima dela. E o pior é que o irmão pulou em cima dela e tentando se levantar, ainda ficou mexendo em cima assim, ó. Quando ela me viu, ela disse, pastor, aquele velho desgraçado, miserável, pulou em cima de mim e ainda se mexeu. Eu disse, calma, irmã, que nessa hora ninguém sabe onde pula. Tem hora que um conselho tem que ser assim mesmo, né? Não dá pra explicar muito não, irmão, tem hora que não dá não. Eu digo, minha irmã, no escuro desse, numa loucura dessa, pra pular, a gente pula em qualquer lugar. E aí fui achando, irmão, tudo ferido, irmão. Fui levando lá pra cima pra Kombi. E aí todo mundo assim com o joelho arranhado, braço arranhado, levamos pro culto. Eu disse, meu Jesus, acabou o avivamento. Não vai vir mais ninguém pro culto. Quando foi no outro culto, irmão, para esse mesmo lugar, chegou os irmãos, tudo de casquinha ferida, 30 irmãos de novo para entrar dentro da Kombi. Não há impedimento quando a igreja é aquecida, amém, querido? Só que eu tive uma ideia, claro, né? Eu chegava no pé da subidinha, eu dizia, irmão, desce aí que eu subo sozinho, você chega lá. E eu espero lá em cima. Continuamos assim por muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja não parava. Não há dificuldade que para a igreja. Irmão, a igreja era amada, assim como a igreja primitiva, era luta, era dificuldade, mas a Bíblia diz que os irmãos, a igreja caía na simpatia do povo, era amada pelo povo. Se eu disser a você que até a Kombi era amada pelo povo. Era, irmão, o período era bom. Um dia eu fui fazer uma visita na casa de uma mulher que não era crente. Essa mulher era uma idolatria, meu Deus, a coitada, né? Mas eu fui fazer uma visita com o pastor lá na fazenda. E de repente, ela viu a Kombi vindo, a azulzinha, a Kombi, né? Quando ela viu, ela ficou alegre demais com a Kombi. E sabia que era uma visita que ia receber. E se preparou para me dar uma palavra de gratidão, para dizer que estava feliz. Quando eu cheguei, ela disse, eita pastor! Quando eu vi a Kombi vindo lá longe, eu disse, meu Deus, lá vem o manto de Nossa Senhora com Jesus dentro. Ela atribuiu a Kombi azul, manto de Nossa Senhora, e eu que só falava em Jesus, era o Jesus que vinha dentro. Irmão, eu fiquei assim tão alegre com a irmã e vendo a felicidade dela que eu nem falei de idolatria naquele dia. Não repreendi, abracei ela e pronto. Às vezes eu vinha nessa Kombi e meu filho, eu não sei o que é que tem no meu filho, que ele já nasceu pequenininho. Quando ele começou a falar, ele já queria saber de carro grande, carro potente, aliás, de carro que corre muito. E tal. Só que ele andava nessa Kombi comigo, irmãos, e ele vinha no banco atrás, né, pequenininho. E aí vinha um carro passava, aí ele dizia assim, vai pai, aí batia no banco atrás, passa pai, o pai é bicho besta, quer ser o herói do filho, né? Eu acelerava a Kombi, velho, o carro ia-se embora. Lá vinha um Fusca. Fusca não é carro não, é? Lá vinha um Fusca, aí eu disse, é agora, aí ele, passa pai, passa, eu, o Fusca ia-se embora. Quando foi um dia, irmão, lá vinha um trator velho, eu digo, é hoje. Ajeitei a Kombi, acelerei, passei o trator velho, o menino calado ficou. Aí eu querendo ser o herói, olhei pra trás e disse, viu filho? Eu falei, viu? Aí ele disse, também pai, um trator velho desse eu passo até com minha bicicletinha, velho. Mas a igreja aquecida vai, amém, queridos? Amém. E Paulo pede a Timóteo que traga sua capa, venha logo. Traga seus livros, traga sua Bíblia. Para encerrar, irmãos, em último lugar, Paulo pede que Timóteo tenha pressa e venha antes do inverno. Inverno para nós aqui, a gente não entende muito bem o que é inverno não é verdade? Porque inverno para nós é o seguinte, a gente chama de inverno é aquele tempo que chove, floresce tudo, fica tudo verde, tem muita coisa para comer, aparece o milho, o feijão, não é assim? Só que o inverno não tem esse sentido. No hemisfério norte, no hemisfério sul, inverno é baixa temperatura. É clima muito frio. Em alguns lugares cai até geada, neve.
Nesses lugares, irmão, o inverno é crise. Muitos animais, inclusive pássaros, emigram para outros lugares mais quentes. Outros, como o urso, hibernam. Há uma certa solidão no inverno. É tempos de crise. E Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, não espere vir a crise. Venha logo, antes que chegue o inverno. A noite onde há esse clima, irmão, são mais longas. Os raios solares pouco batem na terra. Não há muito aquecimento. Há falta de tudo. E ainda por cima o apóstolo Paulo sabia que se Timóteo viesse no inverno, ele não conseguiria chegar a Roma, não teria uma navegação boa. Paulo já tinha experiência de 3 naufrágios. Paulo sabia que no inverno não é tempo. Timóteo, apressa-te antes que chegue o inverno. Muita gente não chega porque só deixa para viajar no inverno. Só deixa para agir na crise, irmão. Enquanto pode, agora. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. A Bíblia nos dá exemplo das formigas. Você sabe qual é o exemplo das formigas? É porque elas trabalham antes do inverno. Elas acumulam, elas se preparam para o tempo de crise. Precisamos ter pressa enquanto não está pior a situação. Busque o Senhor hoje. Se envolva agora. Pressa quer dizer já. Pressa quer dizer agora. E que Deus nos ajude a ter esse sentimento de pressa. Amém, queridos? É claro que vocês entendem que eu não estou falando que a gente deve ser apressado em tudo, né? Tem coisa que a gente tem que esperar mais um pouquinho, não é assim? Tem hora que na fila do banco não adianta a gente pular lá para frente e fular a fila, não. Isso é feio. Certo? No relacionamento tem hora que a gente precisa analisar melhor. É assim ou não? A Bíblia nos fala de tempo que a gente tem que esperar. O Salmo 40 diz assim, esperei confiante pelo Senhor, com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Mas se a gente pular para o Salmo 70, ele diz, apressa, Senhor. Tem coisa que dá para esperar, tem coisa que tem pressa. E missões tem pressa. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Desculpe o nosso cansaço. Quero agradecer o pastor, a pastora, carinho, amor, até mesmo o cuidado, assim, a gente cansado, mas estivemos sendo muito bem acolhidos. Os irmãos, a igreja tem uma boa recepção. Estamos lá, missão Fonte no Deserto. Essa missão que eu não falei muito, porque a gente também não tem tempo, o tempo passa rapidamente. Mas é uma missão que trabalha com voluntários. A gente atende a zona rural. Já estamos entrando no Ceará, já estamos com 2 cidades no Ceará. E a gente tem esse trabalho de assistência social também. E fazemos evangelismo nas regiões mais inóspitas lá do interior, do sertão. E aí a gente conta com muita gente, assim, que às vezes vai para ajudar, vai para ter uma experiência. Então, eu não sei, quem sabe um dia a gente poder receber uma visita de vocês lá, tá certo? E a gente poder compartilhar do trabalho do Senhor juntos. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para o reino de Deus, tá certo? Então, a gente tem esse prazer de se envolver, de ter apoio, de dar apoio a quem quer entrar nesse negócio. Então está lá o convite, pastor, com certeza fará uma visita para a gente lá. Deus tem abençoado muito o nosso ministério, irmão. Por algum tempo eu fiquei pesquisando, Deus, por que é que nós estamos aqui? A primeira pergunta, por que é que esse deserto chama-se Fonte no Deserto? Que assim veio esse nome para a gente. Só para vocês terem uma ideia, o sertão hoje está um problema sério com falta d'água. Tem congestionamento de pipa d'água nas estradas. Pessoas pegando pipa d'água para 200 quilômetros. Mas por incrível que pareça, um dia eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que eu estou aqui? Ele disse assim, vamos ver uma coisa. Irmão, quando nós chegamos lá onde está a nossa missão, não tinha água, não tinha nada. A gente conseguiu um poço lá, e esse poço, por incrível que pareça, eu fui pesquisar, ele tem assim uma distância, um lençol de água, que eu acredito, que foi Deus que colocou lá. Que a região não tem água. Mas é interessante, você vai 25 quilômetros de comprimento, não tem mais água para ninguém, acabou.
10 quilômetros de largura, tá aqui os irmãos que moram num povoado que só dá 5 quilômetros desse percurso. Não tem água, a água vai desse lugar. Porque a água lá é sal puro e lugares que não tem água. E resultado, nosso ministério está no centro dessa fonte. Deus nos fez entender isso, fonte no deserto. E por incrível que pareça, nosso poço lá dentro dessa missão dá 32 mil litros de água por hora mineral. Preste atenção, é mineral. Eu até brinco. Eu até brinco que a nossa água cura caspa, seborreia e afina o cabelo. É claro que eu não vou vender a aguinha benta não, para vocês não, certo lá. Mas o que acontece é o seguinte, é água boa, isso não é ideia religiosa não. A água boa faz isso. A gente não sabe que o cabelo está duro, está oleoso. A água boa limpa o cabelo, tira caspa. E caspa é fruto de cabelo oleoso, duro. Então a água é por isso, tá certo? Mas é 32 mil litros de água. Quer saber de uma coisa interessante? Tem uma multidão de poços nesse açude que eu chamo açude subterrâneo, mas numa linguagem mais culta, chama lençol freático. E aí o que acontece? Todo mundo tem poço lá nesse lugarzinho, esses pipas estão saindo de lá, mas só o nosso é mineral. E quer saber de uma coisa interessante? Tem um poço a 10 metros do meu. E a água não é mineral. A comunidade pega água lá nas torneiras nossas para estar na geladeira, porque a água é mineral. Então Deus tem feito isso. Estamos centralizados na divisa que 3 estados, por incrível que pareça, um município de 35 e 40 mil habitantes, divide Ceará, Pernambuco e Paraíba. O município de Belmonte. Ele está lá na pontinha. E nós moramos num sítio chamado Inveja. E está na Bíblia, vocês nunca viram? Esse lugar, como lugar que Deus está fazendo a obra, está na Bíblia, esse lugar chamado Inveja. Vocês nunca leram na Bíblia de vocês? Mas está na Bíblia. Sabe aonde? Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Na Judéia, Samaria, até os confins da terra, lá os confins da terra. Estamos lá na Bíblia. Tá certo? Se quiser fazer uma visita, sejam bem-vindos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos orar pelo pastor, pela equipe, mas eu queria que a gente ficasse em pé, diante do Senhor. Essa palavra sobre apressar-se.